Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa no canal Brasil Pensa. Hoje nós vamos comentar sobre dois filmes, Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989, se eu não me engano, e A Grande Virada, que eu acho que foi 2010. Sobre as ideias desses filmes, né, foi solicitado que minha esposa escolhesse alguns filmes para uma dinâmica relacionada ao trabalho que ela faz, ao serviço dela. E nós assistimos, minha filha assistiu junto, a gente conversou a respeito. E a Sociedade dos Poetas Mortos, o personagem principal ali é o Robin Williams, né? Que é um professor, e é um professor que se apresenta como alguém bastante revolucionário, questionador, etc. E o primeiro problema logo de cara que eu vi foi que um professor que se diz questionador, que diz que os alunos têm que aprender a pensar por si mesmos, etc. Primeira atitude, basicamente, ou uma das primeiras que ele tem, é de pedir para que os alunos rasguem a introdução de um livro após acabar de ter lido uma parte da introdução, que fala sobre a mensuração do conteúdo poético, etc., através de um gráfico, né, em que se analisa a complexidade, o conjunto de palavras em determinadas circunstâncias, etc. Então ele faz um gráfico com duas características e a partir dali ele busca mensurar de alguma forma o conteúdo poético, né? E aí ele fala que a intenção da poesia é o sentimento, etc. E além disso, chega uma certa parte do filme que um outro professor, depois que ele sai que ele deixa de dar aula ali, um outro professor questiona sobre qual conteúdo foi lido no livro. Um dos alunos fala que a primeira parte foi rasgada, e aí comenta sobre o que foi lido e fala, olha, o relativismo a parte do relativismo a gente pulou, e etc. Que é bastante contraditório, né? Ou seja, como alguém se propõe a se apresentar como aquele que vai fazer com que as pessoas pensem por si mesmas e, sem dar uma oportunidade de uma discussão ampla e objetiva em classe, ele simplesmente pede para que um conteúdo de um livro seja arrancado, um outro conteúdo mais à frente simplesmente não seja analisado. Ou seja, pense por si mesmo desde que o conteúdo dado a vocês seja manipulado por mim. Eu defina e o que vai ser questionado dentro de sala de aula, o que vai poder ser questionado e o que não vai poder, etc. É bastante contraditório e é bastante característico desse tipo de pensamento, né? As pessoas que têm essa linha de pensamento mais sentimentalista, mais voltada aos instintos, né? Apenas cinta, né? Basicamente a ideia de Aleister Crowley, né? Eu só não sei se a pronúncia é exatamente essa, que sempre disse, né? Faça o que tu queres, né? Ou seja, faça o que você quiser, independente das consequências, independente de uma reflexão mais apurada sobre isso. Apenas faça o que você quer. Inclusive, foi feito um comercial em que as pessoas tinham orgulho de falar, não preciso, mas quero. Ou seja, é obsoleto, não é necessário, mas eu vou fazer simplesmente o que eu quero fazer. Então, é mais ou menos essa ideia. E quando nós analisamos isso, eu gostaria de colocar dois pontos aqui para vocês. O primeiro é sobre a questão da relatividade da verdade, né? Até onde eu sei, isso começou exatamente nos textos mais poéticos, né? E aí acabou se alastrando para o material mais objetivo e acabou causando um grande problema, né? O site é problemasfilosóficos.blogspot.com. O autor, ele é um filósofo, ele é um professor de filosofia, né? Professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, né? E aí o que ele diz? Vou pegar só uma parte aqui do que ele diz. Embora o relativismo da verdade se oponha diretamente ao absolutismo da verdade, a maior motivação do relativista, principalmente fora da filosofia, geralmente vem de sua vontade de se opor ao singularismo da verdade. Por quê? Porque o singularismo sobre a verdade parece, segundo o relativista, implicar intolerância. Então, assim, dizer que a verdade é uma,
que não pode haver duas verdades opostas, diametralmente opostas, e as duas estarem 100% corretas ao mesmo tempo. Isso é uma intolerância. Aí ele fala, antes mesmo de discutir se essa implicação é o caso, podemos ver que essa estratégia de argumentação comete o que eu chamo noutra postagem de falácia normativista. Tal falácia consiste em deduzir como as coisas são de uma norma moral e da suposição de que essa norma implica que as coisas são de uma certa forma. Então é como se tudo fosse única e exclusivamente motivado por um pensamento individual. Pensamento de uma pessoa, é simplesmente o que a pessoa acha que é. No caso da verdade, a norma moral é: devemos ser tolerantes. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para justificar que a verdade é relativa, eles usam a ideia da tolerância, que é um aspecto moral. A suposição é, se é verdade que devemos ser tolerantes, a verdade não é única. Disso se conclui que a verdade não é única. Veja que o argumento, ele já começa falho, e o autor vai colocar isso logo de cara, né? A ideia de que se devemos ser tolerantes, então a verdade não pode ser única. Veja que é óbvio que logo de cara a gente percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O respeitar alguém não quer dizer que eu não possa analisar objetivamente se o que a pessoa está falando é certo ou errado, né? Todavia, aquela suposição está longe de ser óbvia, para dizer o mínimo. Muito pelo contrário, a tolerância parece ser justamente apoiada pela tese de que a verdade é absoluta, objetiva e única. Se eu considero a verdade como absoluta, objetiva e única, então considero que minhas alegações de conhecimento da verdade podem muito bem ser falsas. Ou seja, quando eu considero que a verdade é absoluta e que só há uma verdade, eu estou dizendo o seguinte: ou o que eu estou falando é verdadeiro ou é falso, totalmente, ou é parcialmente verdadeiro e parcialmente falso, em algum aspecto. Mas no mesmo aspecto, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, em relação ao mesmo aspecto, no mesmo momento. Então, essa consideração em si, ela já é extremamente benéfica. Ou seja, eu posso estar objetivamente enganado. Ou seja, eu posso tratar as coisas de forma objetiva, considerando que eu posso estar objetivamente enganado. Então, o problema não está aí, né? Isso me faz ser mais cuidadoso e tolerante com quem me critica, pois se posso estar objetivamente enganado, então talvez meu crítico esteja objetivamente correto. Uma pessoa pode ser o que eu chamo de fanático por uma crença justificada, ou seja, ter uma justificação para a sua crença e ser intolerante com quem pensa de modo diferente de si. Mas isso não se deve ao fato de a verdade ser absoluta ou de sua crença ser justificada. A intolerância só nasce da crença de que quem pensa de modo diferente é o mal que deve ser combatido. E aí ele coloca alguns pontos aqui, ele fala assim, olha, procuro mostrar que a verdade é absoluta, objetiva e única, por si só não implica a negação da norma da tolerância. E ele fala, creio que muito pelo contrário, a tese da relatividade da verdade é que deve levar à intolerância. Como? Isso já alguns outros autores já colocaram e é muito interessante, né? Se a verdade é relativa a uma época histórica e a uma cultura, então não pode haver justificativa para que se afirmar que uma crença de uma outra cultura em uma época diferente da nossa é falsa, seja que crença for. Devemos ser tolerantes com todas as crenças de culturas e épocas distintas da nossa. Mas se é assim, devemos ser tolerantes com a crença dos conquistadores, segundo a qual os índios não tinham alma e por isso poderiam ser escravizados. Devemos ser tolerantes com os jesuítas, que impuseram suas crenças religiosas e culturais aos índios, com base na crença de que a verdadeira religião é cristã e todos deveriam adotá-la. Mas a tolerância e a relatividade da verdade não foi defendida justamente para combater esse tipo de atitude dos conquistadores jesuítas? O relativismo parece implicar o paradoxo da tolerância. A tolerância relativista acaba por promover a intolerância. O relativista poderia dizer que ele acredita que é errado ser intolerante, embora essa crença seja verdadeira em relação à sua época e sua cultura. Todavia, se ele se posicionar contra a intolerância em outras culturas e épocas, ele estará sendo intolerante de acordo com seus próprios critérios. Então, esse é o primeiro ponto, que, do ponto de vista lógico, filosófico, é extremamente falsa essa ideia, né? Do relativismo da verdade, de que as coisas não podem ser mensuradas, que eu não posso buscar desenvolver critérios, ainda que esses critérios vão se aperfeiçoando, se verifique que ele não é adequado, assim como o professor supostamente fez no início da aula do livro, do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que ele
apresenta um argumento ali muito curto e isso como justificativa para se retirar o conteúdo do livro, ou seja, para ser intolerante sobre o pretexto de que devemos seguir nossos sentimentos e ter um pensamento próprio. Ora, se cada um pode ser o pensamento próprio, então ele deveria discutir com os alunos e depois deixar que eles decidissem o que fazer em relação ao conteúdo do livro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o filme, ele glamoriza, ele coloca como algo extremamente benéfico o relativismo moral e em vários aspectos, né? Coloca como verdadeiros heróis praticamente os alunos que basicamente enganavam lá o pessoal do colégio que estava lá fiscalizando e ia para um determinado local isolado à noite para quê? Para ter uma discussão aprofundada sobre assuntos. Se você assistir o filme, você vai ver que não é bem isso, né? Você vai ver que é ali para ficar tendo conversas bastante rasas sobre o aspecto poético das coisas e etc. E depois, uma outra parte do filme, ele fala para cada um andar do seu jeito, da sua forma. E até aí tudo bem, né? A questão da individualidade de cada um, pedir para cada um se soltar Mas, obviamente, isso faz referência à ideia de que não existe caminho adequado, né? Qualquer caminho serve. Eu acredito que se você já andou de carro no trânsito, se você já buscou se localizar em algum localizador aí da internet para chegar em algum lugar, você sabe que não é bem por aí, não é qualquer caminho serve, não é qualquer caminho que vai conduzir da melhor maneira. Então, são pontos. E aí eu começo a refletir e ver que a situação em que nós estamos agora, em que algumas pessoas se colocam como as revolucionárias que vão desenvolver o questionamento e ao mesmo tempo minam o questionamento divergente, ela já é antiga, não é? Ela já começou nesses filmes, já começou nessas histórias. E aí, para finalizarmos, nós vamos ver de duas fontes diferentes, do UOL e da Brasil Paralelo, que tem uma linha de pensamento evidentemente divergente em muitos pontos. E aí você vai poder ver como a questão essa ideia defendida no filme, como ela tem prejudicado. Se você olhar muitas músicas, a base delas são frases, etc., que tem mais ou menos uma ideia de poesia, de alguma coisa nesse sentido, né? Então eu gostaria de ler com vocês aqui. Primeira matéria é música.ol.com.br, 2017, Leonardo Rodrigues. A música brasileira nunca esteve tão simplória, confinada em letras que abusam de palavras repetidas e de poucos e recorrentes acordes nas composições. Os responsáveis por esse movimento não são exatamente os atuais sertanejos, mas o rock nos anos 60, o rap nos anos... Alguns falam rap, né? Rap. O rap nos anos 80 e principalmente a massificação cultural do país desde o auge de Faustão e Gugu Liberato em seus programas de auditório. A conclusão acima está em um estudo do pernambucano Leonardo Salles, um dos mais complexos já publicados sobre o tema no Brasil e primeiro a ir a fundo em questões harmônicas. Para chegar a um veredito, o que para muitos é mais que óbvio, ele selecionou 532 artistas nacionais, analisando o espectro de letras e acordes. Resumo da pesquisa pode ser acessado aqui. Aí, se você clicar, você pode verificar, matéria de 2017, tá? A radiografia musical é baseada nos acervos dos sites letras.com, cifras.com, privilegiou artistas com mais de 10 cifras e gêneros com mais de 20 artistas, procurou deixar o mais transparente possível, e aí ele mostra a variedade aqui no gráfico, né? Ou seja, se ele aderisse à ideia do Robin Williams, né? No filme, ele sequer se preocuparia com isso. Ele diria, o importante é inspirar os sentimentos, é inspirar os instintos, né? Você gerar algum sentimento numa pessoa, não importa para que isso carregue, né? Para que isso leve, né? Alguns pensadores já tinham um pensamento contrário a isso, né? Dizendo assim, olha, uma das formas de manipular uma sociedade é através da música. Então ele vai mostrando aqui a decadência, né? Vai caindo de uma forma abrupta, né? E talvez depois aqui, né? Tem alguns momentos que eles tentam, né? Dar uma mudadinha, depois cai de novo, mas a tendência é queda constante, né? Chegou ao ponto mais alto aqui antes de 1960, né? Mas altos e baixos. Entre 1960 e 70, né?
atinge o ponto mais baixo. Depois, entre altos e baixos, ela foi caindo e não subiu mais. Veja que, se nós analisarmos aqui, por exemplo, depois de 80, caiu para não... até antes disso, né? Veja, de 60 em diante, ela foi só caindo, né? Tem alguns momentos... entre 60 e 70, ela teve uma queda vertiginosa, depois deu uma pequena... uma subida, mas assim, ficou muito abaixo do que era antes. Veja que assim, uma queda bastante acentuada. Música difícil é coisa do passado. A música brasileira foi brutalmente simplificada. Passada a moda de Roberto, Erasmo, Vanderlei, os sons voltaram a se intrincar, mas é nítido que ao longo das últimas décadas vêm ficado mais fáceis. Com a mercantilização da música, pode-se lançar sem saber muito de música, sabendo só cantar e se apresentar. E até mesmo sem saber cantar e se apresentar, né? Fala Chico Buarque, etc. Funk, os primos pobres. O estilo nascido dos morros do Rio é o que menos faz uso de notações distintas. Repetição também é a tônica do rap, do brega, da música regional, reggae. O reggae é mais simples que ritmos como forró, axé e sertanejo, que já são relativamente descomplicados. E aí ele vai colocando, Legião Urbana e Asa de Águia tem algo em comum? Sim. A similaridade dos acordários, polêmico nem tanto. De acordo com o estudo, esses dois populares grupos, conhecidos por suas sonoridades enxutas, utilizam uma dinâmica similar no uso de acordes. É aí que o rock básico, influenciado pelo post-punk, e as micaretas do axé se encontram. Já a matéria temática, o resultado é bem diferente. Pesquisador surtou, a Anitta é a mais complexa que Mutantes, Nando Reis e Legião Urbana. Os pagodeiros de Exalta Samba também estão acima de Tim Maia, Rita Lee e virtuoso Baden-Powell, não sei. E Luan Santana bate colegas antigos como Leandro, Leonardo e etc. Ira, RPM. O coeficiente leva em consideração a quantidade de músicas no site, então Exalta Samba pode ter muito mais músicas que o Baden-Powell e isso ajuda a ficar na frente. Então, mesmo essa avaliação dele não foi a mais ampla, né? Ironia, o cantor belo vem logo à frente de Paulinho da Viola, João Nogueira. Ironia ou erro grosseiro de cálculo? Então, assim, teria havido aqui até uma falha do autor do autor do estudo, né? Mas o que é importante ter em mente é que esse estudo não foi só feito por esse autor e não só no site do UOL, mas alguns estudos já têm sido feitos a respeito e você pode notar, evidentemente, se você olhar várias músicas, você vai ver que o tema ele se tornou bastante simplório. Ele passou de discutir sobre vários aspectos do mundo, da vida, para discutir apenas sobre, aparentemente, sobre amor entre homem e mulher. Do amor passou a simplesmente o desejo físico entre homem e mulher. E a partir daí se passou a se vulgarizar a sexualidade, etc. Então, antes, se alguém falava sobre o término de relacionamento como algo a ser visto com esperança, etc., hoje é simplesmente uma justificativa para ter vários parceiros e não se importar com o sentimento alheio. Agora vamos ver então, por último, o artigo da Brasil Paralelo, sobre a decadência, né, musical, 22 de março de 2022, mais recente, né? O que aconteceu? Então, o próprio Milton Nascimento chegou a comentar isso, né? Não vou ler aqui as letras. Então, a música brasileira está horrível, né? Porcaria, não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar, sobre amizade ou algo que seja, se só sabem cantar de bebida e a namorada que traiu. Infelizmente, é disso para pior, né? Ainda quem defenda ser impossível dizer que uma música seja ruim ou outra boa, para considerar que isso é questão de gosto, ou seja, tem sempre os Robin Williams da vida, né? Eu não lembro o nome dele, né? Ele se denominou como capitão, né? No filme. É possível afirmar que a música está em decadência? As pessoas que aderiram ao relativismo moral se recusam a fazer juízo de qualidade, né? Se negam a fazer algo nesse sentido, né? A militância do politicamente correto rapidamente rechaça quem considera um estilo melhor que outros. De fato, as músicas de péssima qualidade tomaram conta dos espaços midiáticos. Essa afirmação
não de nenhum modo se relaciona com a oposição entre música popular e erudita. Música ruim não é a música popular em relação às clássicas, nem algum estilo. Parece óbvio, mas música é música. É boa quando verdadeira, quando atende ao seu propósito. Quais os critérios para se analisar uma música? Harmonia, ou seja, pobreza harmônica é ruim, riqueza harmônica é boa. Pobreza melódica, então pobreza harmônica, poucos acordes. Pobreza melódica, poucas notas. Letras ruins. Então, assim, aqui ele está analisando o aspecto da música em si. Né? Então, harmonia, melodia, ritmo, dentre outras coisas. Pobreza harmônica, pobreza melódica. O ritmo cada vez mais pautado pelos instrumentos de percussão, que é para gerar justamente aquela questão instintiva. Então, você troca aquilo que produz nota por aquilo que produz cada vez mais barulho, como bateria, por exemplo, e você introduz cada vez mais na música aquilo que produz barulho, porque não produz nenhuma nota, né, em específico, nada, é só barulho mesmo, e aí ele fala, então, além disso, na instrumentação há uma pobreza harmônica, há uma pobreza melódica, letras ruins, repetitivas, sem riqueza gramatical, simples, cantores que não são bons, são desafinados, despreparados, produzida não com intuito artístico, mas com foco comercial, conteúdo materialista e hedonista, focando na sensualidade, injustiça, crime, corpo de uma forma geral, é bem o que está acontecendo. Não levam o ser humano a ser mais inteligente ao ouvi-las, não contribuem para a elevação virtuosa do ser humano. Desvirtuamento da função da música, e aí nós temos Platão, por exemplo, considerava a música como fundamental para a educação e formação da alma em ordem a desenvolver o senso de harmonia. Ela é uma das modalidades, uma espécie de concordância, coerência e integridade. Aristóteles, arte como uma forma de tentar exteriorizar o que é íntimo ao ser. A simplicidade das letras. Proposta mercadológica consiste em não exigir esforço intelectual. Então, basicamente, aquilo que poderia, e que em alguns casos, cada vez menos, né, cada vez menores nos dias de hoje, é a utilização da música como meio de realmente fazer com que a pessoa se desenvolva. O potencial musical é muito grande, mas ele precisa ser, para nosso desenvolvimento mental e etc., ele precisa ser aliado a uma reflexão, uma capacidade de análise. Né? Hoje, se você publica num grupo um texto de mais de 5 linhas, ele é visto como longo, pesado, maçante. Músicas com mais de tanto tempo, do que determinado tempo de duração e que não tenham um ritmo acelerado, etc., elas não são bem vistas. Então, assim, nós estamos deixando cada vez mais a reflexão de lado e seguindo os instintos, ou seja, estamos deixando de fazer aquilo que torna o ser humano diferente, para fazer com que ele fique cada vez mais embrutecido, né? Acredito que o termo seja esse. E espero que... e o outro filme que foi visto foi A Grande Virada, que mostra justamente o contrário disso. Ela mostra a luta de várias pessoas, mas entre elas 3 personagens ali. O primeiro deles é um executivo que muitos são demitidos, um deles não está disposto a encarar a realidade, e a sua esposa, que tem que constantemente dar um choque de realidade nele, com calma, com cautela, mas falar para ele, olha, você não ganha mais isso, não adianta, a gente não pode viver nesse padrão, a casa não está paga, nós não temos condição de manter a casa, melhor é vender, etc., vivermos uma vida mais simples. E quando ele reconhece essa necessidade, aí ele passa a progredir novamente, ele passa a lutar, ele passa a entender que talvez tenha que começar do zero, e é assim que o filme termina, né? Recomeçando, né? Já que ele não tem oportunidades lá fora, ele tenta criar sua própria oportunidade usando seu conhecimento junto com um amigo. Um outro deles, que é demitido, ele não tem a capacidade de falar não, então ele está demitido, ele não tem dinheiro, ele não tem como continuar mantendo determinadas coisas na família, e ainda assim ele não sabe dizer não. A filha pede para fala que vai fazer uma viagem, que para ele não seria adequado ele pagar naquele momento, e ele não sabe falar não. E a esposa diz para que ele continue fazendo de conta que está trabalhando, para que ninguém saiba que ele foi demitido, e ele não sabe falar não. Até que ele não consegue suportar, e o final é trágico.
E um terceiro, que é o de cargo mais alto, ele sai de lá, começa a refletir, até que ele propõe para um dos que saiu começar de novo, falar, olha, já que não estamos vendo aí oportunidades nas empresas já existentes, vamos criar a nossa, vamos usar o nosso conhecimento para criar a nossa própria. E nós vemos duas visões diferentes de mundo, né? Uma que encara a realidade, não busca simplesmente arrancar da vida aquilo que não concorda e fugir dela, mas um é exaltado por fugir da realidade, por pregar uma suposta virtude ao mesmo tempo que prega a intolerância, e o outro realça a virtude de reconhecer a realidade primeiro, estar disposto a encarar os fracassos, reconhecer os fracassos para conseguir ter a chance de recomeçar. Espero que tenha sido útil essa reflexão, não é? Eu creio que é importante, principalmente para eu tendo filhas e para quem tem filhos, filhas, etc., mostrar esses valores, né? Inclusive, quando minha filha assistiu, ela falou, pai, mas no Sociedade dos Poetas Mortos, né? Sobre um dos personagens lá. Pai, mas era o que ele queria. Eu falei, mas nós precisamos aprender a lidar com expectativas que não são atendidas na nossa vida, né? Então, eu posso querer alguma coisa e simplesmente não conseguir. Eu posso dar uma brilhante ideia no ambiente de trabalho, ela não ser aceita. Eu posso me preparar para um mercado de trabalho e não conseguir ter êxito, né? Nós temos casos aí de pessoas que abriram falência, entraram em falência 5, 6 vezes antes de despontar e persistiram e se tornaram empresárias de sucesso. Então, uma das características do ser humano, e que inclusive foi mostrado no filme A Grande Virada, é que o ser humano precisa estar apto a enfrentar os desafios, a lidar com os altos e baixos da vida, né, com as frustrações e assim sucessivamente. E uma dessas personagens no livro, no filme Sociedade dos Poetas Mortos, não soube lidar com as frustrações, né, com uma frustração, que na verdade não era uma série de frustrações, era a mesma frustração que seguidamente ocorria, não é? Estudando num dos melhores colégios, conversando, tendo oportunidade de conversar com os amigos, etc, mas não soube lidar adequadamente com uma frustração. E aí o filme tenta ali, de certa forma, não sei se exagerado ou não, para mim sim, a atitude do pai desse personagem, né? Quando, na realidade, eu acredito que seria muito mais viável se realmente o filme buscasse discutir a necessidade de se enfrentar às frustrações, né? E não só colocar as coisas como ocorreram. Mas aí eu começo a ver o quanto, e aí comparando com outros filmes de lá para cá, o quanto nós estamos tendo problema com relação a isso, né? Uma das coisas que eu comentei com minha filha, quando você quiser se decidir sobre algo, não se baseie em filmes, não se baseie em novelas, não se baseie em nada disso. Se baseie em fatos. Apure os fatos, verifique o que foi estudado a respeito, verifique o quanto esse estudo foi bem feito, se ele não foi feito também com viés ideológico e um cientificismo, né, uma aparência de ciência só para apontar ali uma ideologia, etc. E analise os fatos. E encare os filmes como entretenimento. Por mais que você aprenda alguma coisa ali, encare o filme como entretenimento, mas não só como entretenimento neutro, mas como um entretenimento que quer transmitir uma mensagem. Muitas dessas mensagens, elas tendem a essa ideologia do fazer o que quer, não só nos filmes e nas séries, principalmente nas atuais, né? Que tudo é válido, que não importa o que se faça, não se pode mensurar as coisas, que tudo é relativo. Então, quando a gente vai para os fatos, quando a gente começa realmente a analisar as coisas do ponto de vista mais lógico, mais coerente, reflete as coisas, nós percebemos que o filme, como todo produto, ele pode ter algumas funções. Pode ter a função de viciar,
pode ter a função de fazer com que você queira, assistindo mais e mais, ser condicionado, assim como qualquer outra coisa na vida, né? Então, quando nós entendemos isso, e principalmente quando a gente olha os motivos que fizeram com que alguns filmes e séries parassem de ter continuidade, as brigas internas, os conflitos de ego entre atores e diretores, etc., a gente percebe que, como todo e qualquer produto, quando tem aceitação ele continua, quando não tem ele não continua, e não está muitas vezes se propondo ali a apresentar algo para a sociedade independente de qual venha a ser a reação da sociedade. Mostrar um fato. Basicamente o que eles querem é vender. E aí eu expliquei isso para ela, eu falei, olha, por mais que haja filmes com qualidade maior ou menor, mais focados na realidade e mais focados em fugir da realidade, etc., o filme por si mesmo ele não deve ser a sua fonte de informação básica, primária sobre um assunto, né? Estude um assunto, reflita sobre ele, tenha uma visão ampla sobre ele antes de emitir um parecer, né? Nada de basear seu pensamento numa música que você ouviu, num trecho de um filme. Isso pode ser muito bonitinho, muito romantizado, mas não é a melhor forma de se informar e transmitir uma informação. Espero que ajude. Até a próxima reflexão. Um abraço a todos.